Olá, graça e paz a todos. Aqui é o irmão Antônio falando. Eu quero ler um texto interessante aqui, muito interessante, para compartilhar com os irmãos. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 19 em diante, que diz assim: Vejamos, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus lhes é claro, porque Deus assim os fez. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, ninguém pode ter desculpa, apesar de saber quem Deus é, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e seu coração obtuso anuviou-se. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos. Na verdade, trocaram a glória de Deus imortal por meras imagens, semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos desejos de seu coração, ao ponto de uso vergonhosos de corpos alheios. Transformaram a verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram a coisas criadas em lugar do Criador. Louvado seja Ele para sempre. Amém. Esta é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes, de forma tal que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais, e da mesma forma os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão um pelos outros. Homens cometendo atos vergonhosos com outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Isto é, pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, o próprio Deus os entregou a linha de raciocínio inúteis para que eles realizem coisas impróprias. Eles estão cheios de... Vejamos, eles estão cheios de assassínio, rixa, desonestidade e malevolência. São mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos. Planejam esquemas malignos e desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 19 a 32. Bonito esse texto. Tem muita gente que não gosta de ler ele, principalmente uns que tem uma sigla aí que parece um alfabeto que começa com L, depois eu acho que vem o G, aí tem o D, o T, o Q, o R, o S, o W e por aí vai, sabe? Só falta botar o capeta no final da sigla desse, que cai muito bem. Porque eu ouvi essa semana um vídeo bem interessante no Facebook, se não me falha, no YouTube, enfim, numa rede social, a respeito de um cara aí, um tal de Marçal. Vocês já ouviram, né? Ele tem um nome bem longo. Mas, cara, pensa um cara atribulado. Ele é um cara inteligente, muito inteligente. Ou deveria de ser. Ele acha que é sábio. Ele é sábio a respeito de algumas coisas. É um ótimo empresário, um ótimo empreendedor. Isso é um fato, tá? A vida dele diz isso. É um bom palestrante a respeito de alguns assuntos do mundo. Mas sabe, aquele cara que ele quer abocanhar tudo. Sabe? Quer abocanhar assuntos teológicos. Não tem cacife para isso. Nunca estudou teologia. Porque se tivesse lido esse texto que eu acabei de ler, e é um de muitos, ele não teria falado o que falou. Ele disse que muitas pessoas são contra homossexuais serem cristãos. Homossexuais não podem ser cristão, tá? Não sendo homossexual. Se você é dessa classe, você pode ir para uma igreja, você pode aceitar Jesus como Salvador da tua vida, mas você tem que abandonar essas práticas. Você tem que abandonar, e se você tem um pinguelinho lá, um testículo entre as pernas ou dois, honre eles, você é homem, tá? Então você vai se vestir como homem e vai agir como homem. Quer se casar? Vai achar uma mulher para casar. Não vai casar com outro batatudo, não. Contrário. E mulher, mesma coisa. Mesma coisa. A Bíblia está falando que não pode.
Ah, mas a Bíblia não fala. Veja, Apocalipse. Apocalipse não quer dizer fim, quer dizer revelação. É o livro das revelações. Apocalipse 22. Veja, Apocalipse 22. Olha só, verso 14. Verso 12, que tal? Verso 12, vamos ler? Vamos ler, vou ler para os irmãos. Olha só, prestem atenção, disse Jesus. Venho em breve e a minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja bem, verso 14. Quão abençoados são os que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora estão quem? Os homossexuais. Verso 15. Os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Tem uma onda aí de uma galera aí buscando uns produtos aí para ter experiências, segundo eles, espirituais. Não sei o que eles estão vendo aí. Os sexualmente imorais. Aqui não é só os homossexuais, sexualmente imorais. Aqui se enquadra as prostitutas, os prostitutos, porque tem muito homem que tem esse trabalho também, aqueles que se vestem de uma maneira totalmente imoral, que andam por aí mostrando a periquita quase, com os seios aí saltando para fora, né? Uma coisa cabulosa, é imoral, que anda namorando todo mundo, né? São os garanhão e as pirura, né? As peruas, né? Aquelas meninas que saem por aí todo final de semana com 4 rapazes diferentes, e se é 4 rapazes diferentes, tem 4 errando do outro lado também, né? Então aí é para ambos. Os assassinos, os adoradores de ídolos. Tem algumas religiões aí que gostam de adorar vários santos, né? Tem uns que gostam de adorar dinheiro, tem outros que gostam de adorar carro, mulher. Tem aqueles que adoram animais. E todos aquele que ama e pratica a falsidade. Aqui paramos. Aí, veja bem. Tem agora a geração pai de pet, são os adoradores de animais, né? Note bem, contra animais não se comete pecado. O único pecado que a Bíblia cita a respeito de animal é quando você tem relação sexual com o animal. Isso é uma abominação. É um pecado extremo. É uma abominação. Mas o que você comete contra a natureza é um erro. Não é um pecado, é um erro. Pecado você comete contra pessoas e contra Deus. Tá? Bem esclarecido. Então o que acontece? Tem muita gente aí que vê uma pessoa, a pessoa atropelou o cachorro, tem que matar o cara. Pensa bem, se uma pessoa vale menos que um cachorro, que um gato ou que um outro bichinho, poxa, o que você tem na cabeça? Você que pensa assim, tem aqui na sua cabecinha. Parou para pensar na tua atitude? Pensa aí, tá? Pensa bem. Você não gosta que maltrate o cachorro, nem o gato, mas você come o bife final de semana? Sabia que uma vaca morreu por aquilo, um boi? Tu gosta de comer ovelha? Legal, né? Filezinho de ovelha, de porco, muito bom. Não, eu só como frango. Você só come frango, né? Tem quem gosta de galinha também. Ele deve matar você porque tu come galinha? Não, é só porque deve matar só quem faz maldade pro bicho que você gosta, então. Dois pesos, duas medidas. Sabe, esse tipo de justiça, ela não se sustenta diante de Deus. Ela não se sustenta. Tá? Por isso que muitos têm um lugar reservado no inferno porque são duros de conhecimento, duros de entendimento. Tá? Porque veja bem, o texto que a gente leu em Romanos, ele fala de conhecimento, que não buscaram o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento, ele é algo que deve ser adquirido, comprado. Adquirido vem da palavra comprar, adquirir, né? Comprar. Então, veja bem, conhecimento não é dado de graça.
Até é, e tem lugares que ele é dado de graça. Tem aí escolas bíblicas dominicais, na maioria das igrejas evangélicas, quase ninguém vai, né? Por quê? Não quer o conhecimento de graça, mas diz que não tem dinheiro para comprar, não pode pagar um curso teológico, né? Não pode fazer lá um curso de teologia, não pode comprar livros teológicos, né? Mas onde é de graça não quer. Então não tá achando Deus digno de conhecimento, tá? Não vai ter desculpa lá, não vai conseguir se desculpar com Deus, vai pro açoite. Mas aqui nós lemos um livro que ele trata de causa e consequência. Ele trata de causa e consequência. Porque quem despreza conhecer Deus, não acha que Deus é digno de conhecimento, Deus entrega a vileza do pensamento, Deus entrega a dureza do coração, a ser enganado pelo próprio coração. Porque diz que o coração do homem é enganoso, o fim dele leva a caminhos de morte. Então, quando nós confiamos em sentimentos humanos, há uma grande tendência de cometer erros, tá? Então, muita gente olha e julga as coisas segundo um padrão humano, através de sentimentos, mas as coisas de Deus não são assim, elas não são baseadas em sentimentos, elas são baseadas em leis e mandamentos, e eles devem ser cumpridos à risca. Muita gente fala de graça. Eu ouvi, por exemplo, o nosso palestrante Marçal, ele falando assim, porque dizem que os homossexuais não podem ir para o céu. Ai, podem, a palavra de Deus está falando que não. Está falando que não. E ela diz assim, ai daquele que chama a mentira de verdade e a verdade de mentira. E engana muitos. Então assim, quem engana recebe uma pena maior do que aquele que é enganado. Mas aquele que é enganado, ele também recebe participação na mesma pena. Porque ele não foi verificar. Ele simplesmente creu numa coisa e essa coisa era uma mentira. Por que você não vai lá verificar? Tem Bíblia para todo lado. Todo mundo tem isso hoje em dia. Tem qualquer loja que você quiser. E se você quer seguir a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, em Deus, você no mínimo deve conhecer a Deus, no mínimo. É exigência mínima. A segunda exigência é obedecer toda a lei dele. Não vem com esse papo de, nós estamos no tempo da graça e tudo pode. Paulo escreveu assim, já que abundou a graça, então eu devo pecar mais para que a graça se torne ainda mais abundante. Ele diz assim, mais merecedor de condenação é quem pensa assim. Então veja bem, se a salvação é baseada na escritura, que diz que a igreja é edificada em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas, vamos ver do que os profetas falam. Vai ver quanta sentença e quanto juízo descreve no livro dos profetas. Sabe? Então a graça, o que é a graça? A graça é assim, Deus enviou o Espírito Santo dele para habitar na carne do homem, aonde habita o pecado, e o Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus nas tábuas do coração do homem para ele parar de pecar, nas tábuas do coração e no entendimento. Jeremias 31 em diante fala sobre isso. Para ele parar de pecar. E o salário do pecado é a morte. Então, quando você peca, você tem morte em você. A partir do momento que você começa a obedecer os mandamentos de Deus sendo escrito no teu coração, você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura e para de pecar. E a vida é gerada em você até o ponto que ela chega a ser vida eterna. Depois que Jesus te ressuscitar. Ou se você ficar vivo aí para a vinda dele, que está bem pertinho, tá? Pouquinho depois de 2030, segundo a escatologia, você vai ser transformado à semelhança de Cristo. Aí eu ouvi o Marçal, atribulado, sabe o que ele falou? Mas se é para todo mundo ser igual a Cristo, então está todo mundo perdido, porque ninguém consegue ser. Fale por você, meu amigo. Não venha me botar nesse balaio de gato aí que eu tô fora. E não só eu, tem muita gente que vive sem cometer pecado. Vai correr para João? Corre lá para João. Pega lá o texto de João, onde está escrito assim, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Vai lá, mas não pega só esse verso. Não seja um bandido. Seja honesto com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus lá está falando de quê?
Está falando de pregação do evangelho. Está falando de pessoas que dizem assim, eu não preciso de Jesus. A minha vida é boa, eu não peco, eu vivo perfeitamente bem. É dessas pessoas que está falando. Não está falando de cristão. Porque para cristão é assim, ó, sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Mas não tem como ser santo. Pois bem, se você não ser, tem um inferno te esperando, meu amigo. Sinto muito te dizer. Eu não vou falar mentira, eu vou falar a verdade. Se você não for santo no céu, você não entra. Se você tiver um pecadinho no céu, você não vai entrar. Não vai. O céu é chamado de céu porque lá não tem pecado. Simples assim. Mas como é que eu paro de pecar? Você vai nascer de novo, vai se batizar, vai receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. O Espírito Santo vai escrever os mandamentos no teu coração e você vai parar de pecar. E o que é pecado? É tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Qual lei? Toda ela. De Gênesis a Apocalipse é a lei de Deus. A lei não se resume em 10 mandamentos, não se resume em 2. A lei de Deus é muito mais que isso. Muito, muito mais que isso. Coitado de quem pensar que a lei se resume, a lei é 2 mandamentos. Coitado dele. Quem achar que é só 10, então, tá mais perdido ainda. Tá? A lei de Deus é toda ela. Toda palavra que Deus é mandamento. Tá? Deus mandou, Deus ordenou, é mandamento, é lei. Então, assim, tem muitos caras que são muito bons em área. Eles são bons para ser o quê? Empresários, né? São bons para ser o quê? Colunas financeiras no reino de Deus. Eles são bons para ser doutores, outros para ser engenheiros, outros são bons para ser professores, tá? Tem uns que são bons para ser pastores, mas nem todos são para ser mestres da palavra. Nem todos foram chamados para isso. Então, assim, cada um age na sua função. Você é palestrante, é aquele coachzinho que acha legal falar das coisas de Deus, acha bonito, porque é interessante e tudo. Beleza, vai lá, dá tuas palestras e fala de uma maneira superficial, mas não fala besteira, tenta não se contradizer com a palavra de Deus, porque vai prestar conta. Lá no livro de Mateus diz que cada um vai prestar conta das suas palavras, porque por elas será condenado ou justificado. Então eu prefiro ter poucos amigos ou nenhum e ter minha consciência tranquila e estar garantido com Deus do que ter um monte de amigo e estar com os 2 pés dentro do inferno, tá? Então, mas o que eu vou ser no céu? Pouco importa, meu amigo. Mais vale ser faxineiro no céu do que rei no inferno. Sempre digo isso, tá? Então, meu amigo, Deus te chamou para ser palestrante de algum assunto, fale daquele assunto. Não meta teologia no meio. Não fica metendo, não mistura as coisas santas com as coisas profanas. Não ache que as coisas de Deus são comuns. Não são. Ai daquele que torna comum as coisas santas. Se você estuda a Bíblia, você sabe onde está escrito. Eu nem vou citar o verso e nem o livro. Pesquisa aí. Tá? Ai daquele que torna comum as coisas santas. Elas não são comuns. Tá? Aquilo que é santo não pode ser misturado ao profano. O que é profano? Profano é as coisas do mundo. Por que vocês acham que o tabernáculo tinha um muro de divisão? Um muro para separar as coisas santas das coisas externas. As coisas internas das coisas externas. Havia um muro de separação. E para dentro do tabernáculo ainda tinha mais 2 divisórias. Uma que separava o santo do pátio e outro que separava o santo dos santos do lugar santo. Então, era 3 áreas. Uma mais simples, uma mais sofisticada e outra ultra fina. O átrio externo, o lugar santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, que era onde estava a arca da aliança. E Deus disse que Jesus abriu o véu para que a gente possa entrar até o santíssimo lugar, que é a presença de Deus. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Era só sumo sacerdote uma vez por ano que podia entrar no santíssimo lugar. Uma vez por ano. Não mudou. Não mudou, tá? Você entra lá
naquele lugar santíssimo, você só consegue chegar diante do trono de Deus, espiritualmente falando, quando você entende qual que é o ofício que você exerce. Zé Ruela não entra lá. Pode até tentar, não vai chegar. Existia guardas no templo, sabia? Não era qualquer um que podia entrar. Então, assim, hoje em dia, o templo é onde? O tabernáculo é onde? É o corpo do homem. Que Deus não habita em tabernáculo feito por mão humana. Ou seja, tabernáculo de pedra, de casa de madeira, enfim, de ouro, do que quer que seja. Feito por mão de homem, Deus não habita. Deus habita onde? No corpo humano. O corpo do homem é um tabernáculo que é criação divina. Então Deus habita aí. Então, assim, o que quer dizer? Então quer dizer que não é qualquer pessoa que pode chegar e enfiar qualquer coisa no teu coração, na tua vida. Você não pode ser ministrado por qualquer um. Tem que ser ministros da nova aliança, testado e aprovado por Deus. Tá? Que passa no pente fino da palavra de Deus, que domina bem todas as coisas. Que nem está escrito em 2 Timóteo. Que diz assim, um obreiro que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Agora, poxa, eu vejo um cara super instruído, um cara inteligente, muito bem financeiramente, um empresário de sucesso, falar besteira desse tamanho, sabe? Agora pensa, poxa, tu tá dando respaldo com um monte de gente, achar que tá garantido com Deus, quando eles estão com corpo e alma dentro dos portões do inferno. E aí você acha que não vai prestar conta disso? Não só você, quem age dessa maneira vai prestar conta. E acredite, vai ser caro, tá? Vai ser caro. Porque diz, se tu vê alguém pecando e não falar para ele que ele vai para o inferno cometendo aquele tipo de torpeza, tu vai prestar conta do sangue dele. Agora, se você falar e ele não quiser te ouvir, tranquilo, você está livre disso. Está escrito lá num profeta sobre isso, não tá? Então, o que acontece? A omissão, ela também é um pecado. Você deve fazer o bem, deve falar mesmo, mas fala a verdade, toda a verdade, não uma parte dela. Porque veja bem, quando Jesus foi levado para o deserto, ser tentado pelo diabo, o que o diabo falou? Ele não invocou a palavra de Deus por 3 vezes. Mas toda ela? Não, só um pedaço. Era mentira o que o diabo falou? Não. O diabo não falou nenhuma mentira para Jesus lá no deserto, sabia? Se você pegar as falas dele, as 3 falas são verdade. Só que uma verdade incompleta, ela dá uma aparência de mentira. Ela dá uma aparência de mentira. É a mesma coisa que você pegar um carro e dizer, olha, dirija daqui até o Rio de Janeiro com um tanque de combustível, se você sabe que não vai chegar nem na metade do caminho. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, não faz essa coisa. Não ensina meia verdade. Meias verdade tem aparência de mentira. E diz assim, ó, afaste-se da aparência, de toda aparência do mal. Então se afasta dessas coisas. Você que ouve essas coisas, não acredite nisso. Vai lá, dá uma conferidinha. Você quer seguir a Deus? Olha a lei de Deus aí. Dá uma conferida nela lá, o que fala. Agora, eu vou falar aqui para as pessoas que querem o quê? Querem ser bêbados, idólatras, homossexuais, LGBTs, enfim, toda essa classe de pessoas. Você quer ser assim? Tu é livre, é um direito seu. Mas eu estou falando aqui da consequência. Por que você está no ponto que você está? É porque você desprezou o conhecimento de Deus lá atrás. Alguém falou de Jesus para você e tu não quis ouvir. Tu disse, eu não quero saber de Deus. Agora que você viu que está na merda, por assim dizer, você busca a aprovação de Deus para tuas atitudes. Não tem. Deus não vai te aprovar e não vai te apoiar. Agora, se você quiser sair do lamaçal, ele te tira daí. É só se arrepender. Arrependimento de verdade é o quê? É quando você tem uma mudança de atitude. Você faz uma conversão, né? Você anda ao contrário daquilo que você está andando. Você corrige o teu caminho. Corrige os teus atos. E tudo fica bem. Fica bem. Não importa. Não importa o que você fez. Importa o que você vai fazer daqui para frente.
Agora, se você quiser continuar vivendo essa vida sem sentido, né? Se drogando, aí cometendo essas torpezas tudo e querer encontrar na Bíblia, na lei de Deus, alguma aprovação para isso e dizer, uau, eu quero viver assim e quero uma salvação para mim, eu sinto muito te dizer. Se alguém falar para você que há, tá te mentindo, tá te enganando. Não há. Não há salvação, não há esperança alguma. Agora, a partir do momento que você se arrepender, mudar a tua atitude, mudar o teu caminho, mudar a tua direção, 100% de certeza, há uma esperança. Por isso que se diz, enquanto há vida, há esperança. Agora, depois que morrer, meu amigo, cada um vai prestar conta de como foi. Então, eu sempre digo, cuida como você vai morrer. Procura estar garantido com Deus. Se você não está, procura se endireitar o mais rápido possível. Procura viver a melhor vida possível diante dos preceitos de Deus. Faz isso, tu não vai te arrepender. Não vai te arrepender. Agora sim, o que é triste de ver é pessoas instruídas a respeito das coisas do mundo querer enfiar a cucharra nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, sem nenhum entendimento e achar que eu sei das coisas. Não, tu não sabe, meu filho. Tu não sabe. Tu tá lá com 43, 45 anos, se dedicou a vida inteira aos negócios, ou 35, não importa a tua idade. Agora vem cá, tu acha que vai dominar as coisas espirituais, vai dominar bem a palavra, vai manejar bem ela, tá? Sem ter do que se envergonhar, vai entender a respeito de todos os assuntos. Não precisa entender 100%, mas poxa, você tem que ser luz entre as trevas, você tem que dar direção para quem está em dúvida, você tem que ter algo para falar para quem precisa. Isso não se constrói do dia para a noite. É uma longa caminhada. É uma longa caminhada. Eu te digo, vai de 15 anos para frente de dedicação total. Eu vou me tornar um mestre da palavra de Deus com 5, 6 anos, 7. Sinto te dizer, não vai. Não vai. Eu vou estudar bastante. Amém. Vai encurtar teu tempo. Claro que vai. Mas é de 10 anos para cima, tá? De 15 a coisa começa a ficar boa. E de 20 para cima ela fica melhor ainda. Só que assim, eu dou uma receita. O conhecimento, ele tende a encher uma pessoa de orgulho. Muitos tropeçam nessa pedra. Porque veja bem, todos os dons de Deus são perfeitos, mas tem um que ele entrega ao homem imperfeito. Na verdade, são dois: profecia e conhecimento. Porque lá no livro de Coríntios diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tá? A fé é perfeita, ela tem um começo, um meio e um fim, tem um propósito. Dom de línguas tem também, tá? Dons de cura. O dom de línguas é um dom de falar em várias línguas. Cura são dons, tá? Tem mais de um, tá bom? Bem interessante aqui. Vamos falar sobre dons um pouquinho. Cura são dons de cura. Então, há vários. Há pessoas que só curam dor de cabeça, há pessoas que curam tipos específicos de doença. É assim que funciona. Mas o conhecimento, ele é imperfeito. Porque assim, ninguém consegue conhecer todas as coisas a respeito de Deus. Não tem como. De maneira alguma. Nós vamos conhecer, porque diz assim que é compreender qual é a altura, a largura e a profundidade do conhecimento, do amor de Cristo que excede todo entendimento. Agora, como é que você compreende algo que excede o teu entendimento? Sentindo. Você precisa sentir todo o amor de Deus. Então, a profecia também. A profecia ela traz à luz coisas que estão ocultas com Deus a respeito da vida das pessoas, do destino das pessoas, do destino de uma nação e do destino do mundo, como nós vemos em Apocalipse e em vários profetas. Só que é em partes. É só em partes. Ele mostra um panorama, mas não é 100%. Ele não explica tudo. E o que será depois dessas coisas? Ninguém sabe. Entende?
Então, assim, ela traz alguns eventos específicos. A profecia, ela é parcial. Ela é parcial. Conhecimento também. E mesmo sendo parcial, ele enche as pessoas que buscam muito ele de orgulho. Então chega um tempo que toda pessoa que quer ser mestre da palavra de Deus ou de alguma coisa, ela se torna orgulhosa. É a tendência. É a tendência. Passei por isso. Eu sei como é. É uma luta terrível. Então o que acontece? Você tem que filtrar o teu conhecimento através de outros dons. Eu sugiro o dom do amor, principalmente esse. Que aí o teu conhecimento ele se torna edificante. Por quê? Porque diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Tá? Então você pega o teu conhecimento e mistura ele com amor. Mistura aí numa tigelinha, na tua vida, na tua mente, no teu coração. E você vai ver que você ajuda as pessoas muito mais do que você ser meio nervoso, meio irado. Embora às vezes isso aconteça. Então é assim que funciona, tá? Então mistura ele com amor, que ele se torna mais útil. Senão a tendência... Tu quer ver uma coisa interessante? Bota duas pessoas de grande conhecimento junto e você vai ver uma leve tensão entre elas. Sempre, sempre. Há uma leve tensão entre elas. E se esse assunto ele esparramar às vezes muito para um lado, ele dilatar muito, acaba se havendo um atrito. Por quê? É o orgulho ali operando. Então, quando há amor, as pessoas saem edificadas. Então, Deus trabalha mais ou menos nesse sentido. Mas o amor, as pessoas entendem pouco dele. As pessoas acham que amor é bajulação, é aceitação, é um respeito incondicional. Não. Amor tem a ver com humildade, com serviço. Amor é o quê? É quando você quer o melhor para uma pessoa. Amor ao próximo é isso. É quando você quer o melhor para uma pessoa. Né? Então o que você faz? Qual é o melhor para uma pessoa? É tirar ela de um charco de lama onde ela está. No caso, falando aqui do assunto que nós começamos. Né? Então a pessoa está lá, qual é a melhor maneira de demonstrar amor por essa pessoa? É mostrar um caminho de luz, de esperança, de salvação para ela. Então, isso é amor. Porque diz assim, Deus amou o mundo. Deus não ama o mundo. Deus amou. Verbo passado. Conjugação tempo passado. Lá atrás, Deus amou o mundo, né, que enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ser salvo. Então, a fé ela é só o começo. O fim da fé é a salvação. A fé tem um propósito. É salvar a alma de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o propósito da fé. Então, ela tem um começo e tem um fim. Então, veja bem, amor é isso. É você dar para uma pessoa a melhor opção para a vida dela. Não tem nada a ver com... A maneira com que você fala tem a ver com delicadeza. Né? Você é delicado para falar, você é um cara mais grosseiro para falar. Então, tem a ver com educação, com delicadeza, com trato, com finesse. Trate como quiser falar. Estou usando uma linguagem mais simples aqui. Então, o que acontece? Amor não tem nada a ver com esse sentimento frívolo que as pessoas têm em mente. Então, quando você mostra a verdade, não existe maior amor do que tu mostrar a verdade para uma pessoa. Não existe amor maior do que você dar um conselho de salvação para uma pessoa, que vai mudar a vida dela, que vai mudar o destino dela, da sua casa, dos seus negócios, de tudo. Um conselho que muda destino. Não existe maior prova de amor que essa. Tá? Não existe. Tá bom? Então, agora, esses caras atribulados que tem aí no nosso Brasil, que tá cheio, esses ministros das trevas, filho do Satã, ministro de Satanás, tá?
Porque existem enganadores. E existem os ministros de Satanás, aqueles que se transfiguram de anjo de luz. Ou seja, que eles parecem muito com os filhos de Deus. Eles falam da salvação, eles pregam Jesus, estão dentro das igrejas, batizam as pessoas, mas eles introduzem doutrinas de destruição, de heresia, que não leva as pessoas para a salvação. Elas introduzem as pessoas no caminho, mas quando chega na parte de entrar no reino, ou seja, entrar pela porta do reino, tem uma grade ali que elas colocam. São doutrinas de homens. Aliás, doutrina de homem não impede ninguém de ir para o céu. São doutrinas de Satanás. São doutrinas destruidoras. Se você analisar a fundo, não se sustenta em lugar nenhum da escritura. E eu não sei como que alguém dá crédito para aquilo. Porque assim, os caras distorcem toda a verdade, enfeita tudo, embola no papel de presente, fica bonitinho. Mas se você abrir aquilo, só tem um lixo teológico lá dentro enorme. Tem muitos caras que são assim. Presbiteriano principalmente, tá? Temos aí Hernandes Dias Lopes, um grande cara, que fala umas besteiras que sem tamanho, só Jesus. Foi para os Estados Unidos, estudou faculdade teológica há anos lá, sustentado pelos fiéis, para vir aí destruir a alma dos fiéis no Brasil. Melhor que nem tivesse vindo, né? Devia ter ficado para lá. Temos aí reverendo Augustus Nicodemos, romano, né? Um nome romano, bonito o nome, só o nome. Porque assim, fala besteira que... Ui, ui, ui. Até um jumento consegue ser mais inteligente. Né? É assim, se tornou louco. Achando-se sábio, se tornou louco. Heresias destruidora. Tá? E outro cara que começou bem, Paulo Júnior. Olha lá o fim do cara. Só Jesus na causa, né? E tem o carinha do chapéu aí, né? Misericórdia. R.R. Soares, nem se fala. O Macedo? Não, deixa pra lá, não vamos falar essas coisas, né? Esses caras aí, eu não vou dizer que não tem esperança pra eles, mas se eles continuarem no caminho que tá, eu sinto muito. Pelo conhecimento e visão que eu tenho da justiça de Deus, cara, se ele se livrar do fogo eterno, olha, é como escreveu Pedro, vai ser por um tris, mas é um tris tão pequeno que é menor que um pingo de um i. Enfim, só mencionando alguns por aí que estão nas mídias. E agora virou uma onda. Ah, outro cara que eu tenho um desapreço enorme, Cláudio Duarte, um palhaço. Esse é o nome certo para ele, palhaço. Um palhaço de cabelo branco. Só faltava pintar o nariz assim, dessa cor. Vermelho, né? Um cara que começou bem. Olha na merda que tá. Né? Mas sabe, eu tava olhando esses dias, eu vi assim, há um reino. O reino de Deus tem um rei, né? Tem um rei, Jesus. Tem súditos, tem governadores, tem ministros, tem conselheiros. Mas sabe uma coisa que tem no reino também? Bobo da corte. Aqueles palhação animador, sabe, de eventos. Cláudio Duarte é o melhor que nós temos no Brasil nesse sentido. Tem mais alguns outros por aí, não tem? Tem um bispo ali da Pica das Galáxias, não tem? Esses caras brincam. Os caras da Porta dos Fundos também, aquele bando de palhaço, todos uns palhaços, né? Brincando aí com as coisas de Deus. Vamos ver onde é que vão parar. O juízo tá na porta, Deus não deixa zombar, nem escarnecer, não brinca não, hein? Cuidado, né? Então, outro grande cara que foi um grande pregador da palavra de Deus, que foi um grande missionário, aí um dos grandes fundadores e espalhadores das Assembleias de Deus, Caio Fábio. Se não me engano, esse é o nome dele. Tá lá, parece mais um bruxo satanista do que... sei lá o que aquele cara é.
difícil de botar ele na mesa, né? Cara inteligentíssimo. Questão de inteligência, nossa, para psicólogo, o cara é muito inteligente. Bem versado, bem letrado, fala bem, mas totalmente apostatado da fé, né? Então, assim, esses são o pacotão dos mentirosos que tem por aí. E tem um monte de gente que segue eles. Um monte. Sabe? Mas é como diz, eu prefiro guardar o mistério da piedade, que é a fé, né? O depósito, o bom depósito da fé. Eu prefiro combater o bom combate, que é falar a verdade. Não tô nem aí para quem não vai com a minha cara, para quem não gosta de mim. Tô nem aí, meu amigo. Não preciso de amigo para viver. Tendo um, e eu tenho lá no céu, tá ótimo para mim. 10, show de bola. E o bom depósito, porque aquilo que Deus colocou na minha vida, eu tô passando adiante, sabe? Os vasos que são cheios de conhecimento, os vasos de honra da casa de Deus, que são aqueles cheios de conhecimento, cheios de azeite de ouro, para as menorá poder ser acesa, tem que ser azeite de ouro, de qualidade. E azeite de ouro, lá no profeta, diz que é a palavra de Deus. É o depósito que Deus depositou em nós, do Espírito Santo. Então, meu amigo, são os 3 depósitos que eu guardo: o da fé, o do bom combate e o bom depósito, tá? Eu guardo isso. Então, assim, eu tô derramando azeite, o depósito que Deus colocou na minha vida, e eu tô passando adiante. Então, quem quer ouvir e dar crédito, show, vai mudar a tua vida, garanto para você. Vai te dar um novo norte para tua vida, vai. Você vai deixar de seguir alguns lobos disfarçados em pele de ovelha. Então segue a gente por aí nas redes sociais. Procura meu canal no YouTube, segue aí no Facebook, no Instagram. Procura aí, Antônio Giraldi, tá bom? Eu não vou criar nome específico para canal, talvez para frente eu faça isso. Mas a princípio procura, segue, curte, compartilha, comenta, faz o que quiser. Mas assim, ouve, medita e busca o conhecimento de verdade. E vai passando adiante. Porque assim, se Deus depositou um talento na tua vida, procura multiplicar ele, tá? Se você multiplicar 1 por 2, melhor. Que diz aquele que tem, lhe será dado mais. Agora, aquele que tem conhecimento e não busca mais conhecimento, até o que ele tem é tirado. Porque você tem que ir completando as coisas, até a sua plenitude. Que daí, assim, fica difícil de te enganar, né? Que nem quando Satanás chegou lá para Jesus e falou o que falou, Jesus falou, também está escrito, também está escrito, também está escrito. O conhecimento, ele salva. A ignorância, ela cobra um preço caro. Lá em Oséias diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Não é por falta de fé, não é por falta de entendimento, não é por falta de oração, não é por falta de zelo, é por falta de conhecimento. O conhecimento cobra um preço caro. Muita gente vai, quando terminar a vida, vai estar com a alma dentro do inferno, porque desprezou o conhecimento de Deus. E nós lemos que no livro de Romanos que muitos desprezam o conhecimento de Deus e olha só como estão, acabam nas drogas, nas idolatrias, com toda a imoralidade, no homossexualismo e por aí vai. Então por quê? Porque despreza o conhecimento de Deus. Tá bem? E o entendimento é outra coisa importante. É outra chama da menorá muito importante para ter acesa. Que diz assim, por falta de entendimento, o meu povo é roubado e saqueado todos os dias. E eu não me incluo nisso. Porque eu procuro entender todas as coisas. Todas as coisas de Deus. Por quê? Porque daí, assim, os lobos não arrancam sua lã. Entendeu? Nem roubam os seus depósitos. Porque assim, quando você guarda, ou seja, passa adiante aquilo que Deus te dá, ele guarda o depósito lá no céu. Você junta tesouros no céu,
onde a traça não come e o ladrão não rouba. E você tem algo para quando você morrer. Você vai ter algo com Deus. Então é isso. Que Deus coloca na tua vida, faça bem feito. Se é para aconselhar, aconselhe. Se é para você trabalhar, ser um empresário de sucesso e ser uma coluna financeira no reino de Deus, faça. Se o teu negócio é socorro aos necessitados, assistência social, faça isso. Tá? Se é para orar pelos doentes, aí operar nos dons de cura, faça isso. Agora não se meta nesse negócio de querer ser teólogo, ser mestre da palavra quando você não é. Não faça isso. Faça aquilo que Deus te chamou para ser, tá bom? Que você não vai fracassar, você vai se dar bem. Procura entender qual é o propósito para o qual você foi chamado. Não saia, não se desvie para a direita e para a esquerda. Senão só vai atrair ruínas sobre a tua vida. Você vai ver que vai começar a dar errado as coisas. São juízos de Deus. Para quê? Para que você corrija o teu caminho e volte para o teu propósito. Não sai por aí falando besteira. Cuida, essas coisas são pesadas. As coisas espirituais são sérias, são pesadas. Sabe, um erro espiritual, ele pode custar muito na vida, aqui na vida material, pode custar muito, muito caro. Pode levar anos para você corrigir uma falha tua. Então procura entre fazer errado e não fazer, não faça. Tu tem dúvida, não faça. Calma, segura a onda. Mas não faça errado. O custo é muito caro, tá bom? Graça e paz, boa semana para todos, que Deus abençoe ricamente.